Esse método me fez recuperar meu emprego, bater muitas metas e ainda ser reconhecida uma empresa com mais de centenas de funcionários. E que eu trouxe aqui para vocês, o porquê que eu trouxe isso, né? Porque eu vou te contar uma história e provavelmente você quer, no mínimo, bater suas metas, viver bem, ter uma qualidade de vida, né? Atingir seus objetivos, mas existem alguns fatores externos que acabam impedindo a gente de atingir isso. E isso que eu descobri foi tão valioso em 2020. Então eu não preciso nem contar para vocês o que aconteceu em 2020, né? A gente teve a pandemia ali, todo mundo passou por algum desafio. E eu, particularmente, eu estava trabalhando numa empresa onde eu gostava muito de trabalhar. Eu tinha acabado de entrar, eu estava muito feliz. E veio a pandemia e tudo o que aconteceu. E eles precisaram fazer o desligamento de algumas pessoas. E eu fui uma dessas desligadas. E na mesma semana foi meu marido. E as dificuldades, dívidas financeiras. A gente tinha aí um endividamento de uma outra empresa que a gente tinha. E tinha várias situações acontecendo ao mesmo tempo. Eu fiquei com um rancor, uma sensação ruim, porque, por um lado, eu entendia, tinha motivos racionais pelos quais eu não estava mais lá. Fui eu e mais uma leva de gente. Não era sobre o meu potencial, né? Era o momento, o cenário mesmo. Mas, por outro, eu também fiquei com aquela sensação de que, poxa, eu queria ter continuado ali, né? Por que isso está acontecendo? E eu não queria mais saber de nada. Eu não queria mais ouvir falar sobre eles, sobre os produtos, sobre os fundadores. Eu não tinha mais contato com as pessoas que trabalhavam lá, que acabaram continuando para a empresa continuar, né? E eu fiquei ali com uma sensação ruim. Conheci esse método e eu comecei a fazer essa reprogramação, né? Então, eu fui ouvindo, fui entendendo, fui fazendo os rituais e as coisas foram ficando um pouco mais leves. Achei, assim, acabou surgindo uma outra oportunidade de trabalho que era muito próximo do escritório dessa outra empresa que eu ainda tinha aquela sensação ruim. E mesmo assim eu ainda passava naquela região, passava próximo à rua e ficava com aquilo, mas eu continuei fazendo o método, né, usando essa ferramenta. E as coisas foram se acalmando, eu fui conseguindo ouvir, eu fui conseguindo ter contato novamente, fui suavizando, né, aquela sensação e fui ressignificando. Eu acho que a palavra é essa, né? Ressignificar todo aquele momento, eu fui compreendendo, eu fui perdoando e quando eu menos esperava, eu recebi um contato dessa empresa, né? O RH me mandou perguntando: "E aí, Mel, o que você está fazendo? Onde você está? Você está trabalhando?" E tinha passado poucos meses e eu falei assim: "Olha, eu estou trabalhando, mas eu estou aqui, né? Podemos conversar, estou disponível para uma proposta." E tanto para pessoas boas quanto empresas boas, eu sempre falo que a gente não pode fechar portas, né? Que a gente tem que manter as portas abertas e bom relacionamento, mesmo que internamente aquilo. Só que o nosso interno ele acaba refletindo no externo. Então, quando eu só depois que eu ressignifiquei aquela sensação que de novo a minha vibração ficou compatível com aquele momento da empresa, né? Ficou compatível com a prosperidade daquela empresa e foi aí que eles me chamaram de volta e eu voltei. Eu fiquei por muito tempo e foi muito bom, fiz um trabalho incrível, bati muita meta, ganhei muito dinheiro, a gente fez trabalhos, construímos muita coisa legal. E por que eu te trago isso? Porque trabalhar com vendas é desafiador, trabalhar com pessoas é desafiador. A gente vive num mundo muito competitivo, de que conhecimento é commodity. A gente tem as informações aqui à nossa disposição. ChatGPT, YouTube, enfim. Tem muita informação de forma gratuita. Mas o que muda o jogo é a nossa mentalidade. Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo de mentalidade, trazendo a minha experiência, o que eu vivi. E essa técnica é o Ho'oponopono. Então, dentro do Ho'oponopono,
Existe 4 frases que você pode ir falando mentalmente, pode ir até verbalizando, ou você pode fazer isso em grupo. Eu nunca fiz em grupo, mas eu sei que pode fazer isso em grupo, em que você vai falando: abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, te amo, eu sou grato, né? Então eu conheci com a Beth Russo, que é uma referência no conteúdo, e eu fui ouvindo, eu fui entendendo, ela foi contando os cases, ela foi contando a experiência dela, e eu ia e voltava do trabalho ouvindo Ho'oponopono, e depois de um certo momento que eu estava convencida de que aquilo era uma ferramenta poderosa, eu passei a ouvir eu mesma, né? Eu falando para mim mesma. Então eu fui falando para mim, eu fui falando para as pessoas ao meu redor, eu fui falando para as empresas, eu fui falando para a doença, eu fui falando para o Covid. Eu ia fazendo Ho'oponopono, eu faço até hoje. Hoje é muito mais, menos ritual, mas muito mais cotidiano. Então eu tô em uma reunião com uma pessoa e eu tô vendo que não tá fluindo, não tá legal. É, eu sinto que tá ali uma dinâmica um pouco pesada, ou que tá tendo um atrito, que tá tendo uma divergência, e eu começo a fazer mentalmente para essa pessoa, né? Ela tá me gerando um sentimento ruim, um desconforto, alguma coisa que não tá legal. Eu começo, por exemplo, Maria abençoada, eu ouvindo ela falando, a gente conversando, e eu mentalmente fazendo o Ho'oponopono. Maria abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grata. Maria abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grata. E com isso, você vai mudando o seu estado emocional. Você muda o seu campo ao seu redor, né? E a vibração do ambiente vai mudando. É muito poderoso, muito poderoso. Pode ser que alguma situação é um pouco mais profunda, né? Então, se você tem uma mágoa muito profunda, uma situação muito complexa, não vai ser só em 3, 4 vezes que você vai fazer, que você vai limpar, fazer essa limpeza energética, essa ressignificação e praticar esse perdão, amor ao outro, né? E tudo mais. Mas eu recomendo muito que faça. Então, às vezes eu estou numa situação que eu me sinto em perigo, então eu estou andando na rua e eu vejo uma pessoa que pode ser um assaltante, pode me oferecer algum perigo. Eu começo a fazer um Ho'oponopono para essa pessoa também, para uma doença, uma dor de cabeça abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grata. Porque no fundo, uma doença, né, uma, uma dor ou até mesmo uma dívida, uma situação financeira que está acontecendo, eles são alarmes, são sinais para demonstrar os seus maus hábitos. Uma doença é algo nos seus hábitos, nos seus comportamentos que está te gerando isso. Então ele manda um alerta. A mesma coisa para uma situação financeira. Você está com uma dívida, você está com alguma questão. Ele manda ao seu corpo, ele manda um alerta de tipo, se cuida, cuidado. Tem uma questão aqui dentro do seu hábito que você precisa cuidar. Então, quando eu descobri que eu poderia fazer para tudo, eu comecei a fazer para tudo. E ano passado eu li o livro, O Limite Zero, que eu recomendo muito, deixa eu confirmar aqui, Joe Vitale. O Joe Vitale ele é incrível. E ele traz assim um resultado tão grande nesse livro que ele usou em prisões, em situações assim, que realmente fizeram muita diferença. E ele só falando um eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então, às vezes, dependendo da situação, se eu não estou conseguindo falar o completo do Ho'oponopono, eu vou falando só um eu te amo, eu te amo, eu te amo, e enviando essa vibração de amor. E as coisas tendem a ficar mais leve e fluir e acontecer. Então, essa técnica, esse Ho'oponopono, ele é uma técnica havaiana e realmente funciona. E eu recomendo que você coloque isso dentro da sua vida, dentro da sua rotina, você faça com seu marido, você faça com você mesma. Com você mesma é excelente, que a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. Então, se eu tenho amor por mim, se eu me perdoo, se eu me reconheço, se eu me sinto abençoada, se eu me sinto grata,
eu consigo também praticar com o outro, né? Eu faço com os meus filhos quando eles estão num momento desafiador, eu faço com o cliente quando o cliente é um cliente que está dando algum problema, eu faço em todas as situações. Eu estou com caixa de supermercado e ela está com uma cara emburrada e eu não quero fazer essa alteração do meu dia, né? Eu não quero que a energia dela me influencie, eu começo a enviar amor para ela. Caixa abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo até as coisas ficarem mais leves. E eu recomendo muito que você faça, é um conteúdo de mentalidade, sai um pouco do escopo que eu costumo trazer aqui no YouTube, mas é porque realmente a nossa mentalidade é o grande diferencial. Você pode ter técnica, você pode ter ferramentas, você pode ter tecnologia, você pode ter a melhor equipe possível, mas se você não tiver uma mentalidade alinhada com amor, abundância, prosperidade, respeito, você realmente vai ter muita dificuldade para desempenhar um papel. Isso não vai ser bom nem para você, nem para sua empresa, nem para sua equipe. Então, que seja uma metodologia simples, que não depende de nada, só depende de você saber e querer fazer. Ok? Conta aqui para mim quando que você colocou em prática, se você já conhecia os resultados que você teve com essa prática. E vamos juntos. Obrigada.